Olá, pessoal. Sou a mediadora presencial do Polo de Paracambi, né, de CF1 Késia. Tá resolvendo mais uma questão aqui com vocês. Essa questão aqui é bem tranquilinha, então acompanhe comigo. É uma questão, se não me engano, de uma D ou AP passada, de CF1, tá? Então vamos estar exercitando aqui, fazendo a leitura dela comigo e acompanhando o desenvolvimento. Bom, ele diz assim: um navio de guerra dispara um míssil contra um navio inimigo com velocidade inicial de 60 metros por segundo. A distância entre os navios é de 900 metros. Tá? Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. No item A, ele pede o seguinte: se o míssil for disparado com um ângulo inicial de 30 graus com a superfície do oceano, o tiro será muito curto, muito longo ou no alvo? Justifique sua resposta, então, nesse caso. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é imaginar a situação, tá? Eu acho que sempre facilita mais. Ele está dizendo o seguinte: ele disse que ele tem um míssil, desculpa, né? No caso, um navio, na qual ele vai disparar um míssil, então eu vou estipular aqui os eixos, né? Vou estipular aqui. Eixo X, né? Eixo Y, beleza? Ele diz que tem um navio aqui, na qual ele vai disparar um míssil, formando um ângulo de 30 graus, né? Com a superfície do mar. Dessa maneira, ok? Então, automaticamente, né, um míssil, ele é um projétil, no caso, né? Ele vai fazer um movimento mais ou menos assim, parabólico, né? Até atingir o alvo. E a distância que esse navio tá do navio inimigo é basicamente uma distância de 900 metros. Ele disse ali. E a velocidade com que esse míssil é disparado é de 60 metros por segundo, beleza? Então, essa é a sua velocidade inicial. Então, vou chamar de V0 igual a 60, tá aqui, metros por segundo, beleza? Então, a priori, o que a gente tem que imaginar? Se esse cara tá disparando um míssil com a velocidade, né, inicial de 60 metros por segundo, seria essa daqui, seria esse vetor aqui, velocidade. Isso aqui seria o meu vetor V0, beleza? E vocês sabem que esse vetor aqui, velocidade V0, ele vai ter componentes aqui no eixo X, tá? Que eu vou chamar de V0x. E ele vai ter uma componente vetorial também, né? Dessa velocidade V0, aqui em Y. Dessa maneira, que eu vou chamar de V0y. Logo, para eu começar meu cálculo, eu tenho que saber quem é meu V0x e meu V0y. Bom, é só você olhar quem está com o ângulo e quem está oposto a ele. V0x, ele está aqui colado à superfície, né? Que está colado ao ângulo. Logo, ele vai ser V cosseno de 30, beleza? Já o VY, né? V0y, ele está oposto ao ângulo. Então, ele vai ser V0y igual a V seno de 30. Tá aí. Agora, a gente pode pensar na ideia inicial de como fazer o cálculo para descobrir se a esse determinado ângulo o tiro vai ser muito longo, curto, ou vai bater no alvo, né? Que é o outro navio que tá aqui nessa ponta, beleza? O que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou calcular tudo no eixo X. E no eixo X, a gente vai descobrir qual o tempo, no caso, que levaria para o míssil atingir o alvo, beleza? Então, no eixo X, a gente tem que lembrar que ele está aqui no MRU. Logo, eu vou usar a equação horária da posição. Que é a equação horária da posição? X igual a x0 mais V0x vezes t, beleza? Isolando o tempo, né, que eu quero descobrir, que ele levaria para atingir o alvo, eu vou ter que tempo vai ser igual a variação da posição, né, que a posição inicial passa para o outro lado subtraindo, vai ficar uma menos a outra, né? Isso tudo dividido por V0x. V0x. Porém, quem é V0x? V0x é V cosseno θ, né? Ou V cosseno de 30, no caso, que é o ângulo. Então, eu vou só substituir aqui. V cosseno de 30, tá? E essa variação da posição é de 900 metros. Logo, eu vou ter 900, né? Dividido por 60 vezes o cosseno de 30, que é 0,86, né?
Aí vocês podem fazer e conferir. Então, o tempo, fazendo a multiplicação aqui, dividindo por 900, eu vou ter aproximadamente 17,3 segundos. Tá aqui. Agora que eu já descobri o tempo que esse míssil levaria para atingir o alvo, eu posso olhar para o eixo Y, beleza? E no eixo Y, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir a altura que o projétil, né, estaria, no caso, para poder chegar nesse alvo a esse determinado tempo, tá? Então, no eixo Y, eu uso Y igual a Y0, né? Que é a altura, né? Aqui no eixo vertical, mais V0Y vezes o tempo, mais aceleração vezes T, isso tudo ao quadrado dividido por 2, tá? Aí eu tenho que pensar, quem é V0Y? Vocês já acharam aqui, V0Y é V seno de 30, né? Que é oposto a esse ângulo de 30 graus aqui com a superfície do mar. Então, eu vou ter aqui, já substituindo, a altura inicial é 0, beleza? Então, você não tem altura. Inicial aqui, no caso tem, mas é 0, no caso que ele está na superfície do mar. V0Y, que é a velocidade, é V seno de 30. Isso tudo vezes o tempo. Aí aqui vocês têm que observar, olha, a aceleração aqui é a aceleração gravitacional, ou seja, G, é a gravidade. E a gravidade, no caso, né, se você olhar que o míssil eles estão disparando, o canhão, né, tá disparando o míssil para cima, né, tá contra a gravidade, logo aqui é negativo. Beleza? Então, vai ser G menos G vezes T ao quadrado sobre 2. Ok? Aí, agora é só substituir os valores, né? Eu sei que aqui é 60, porque é a velocidade inicial do míssil, vezes seno de 30, né? Que é meio. Isso tudo vezes o tempo. É só substituir o tempo que vocês acharam inicialmente, que é 17,3 menos a aceleração da gravidade que foi dado no problema, que era 10, né? Aí eu já posso aqui simplificar, 10 dividido para 2, eu posso botar aqui 5 vezes 17,3 ao quadrado, beleza? Agora, só fazendo os cálculos aqui, né? Eu vou ter que aqui 60 vezes meio vai ficar 30, vezes 17,3, eu vou ter 519. Depois, se vocês puderem fazer, confere aí, por favor. Aqui 5, aqui 17,3 ao quadrado, vezes 5, eu não sei quanto que eu vou ter, só fazendo aqui, mas deixa eu ver aqui, peraí. 17,3 ao quadrado, vai dar 299, isso tudo vezes 5, vai dar 1496,45, tá? Aí vocês subtraem e dá o sinal do maior, no caso aqui negativo, né? Então, vai ficar menos 977 metros, aproximadamente. Bom, pessoal, olha só. Como ele deu menos 977, né, metros, o que significa isso? Significa que o projeto estaria quase mais de 1.000 metros abaixo do tiro do navio inimigo. Nesse caso, o tiro cairia muito antes, né, na água, antes de chegar aqui nesse ponto. Então, nesse caso, ele nunca atingiria, né, o alvo. Então, a resposta aqui na letra A, ele fala assim, o tiro seria muito curto, muito longo, então ele seria, né, muito curto, né, não daria. Beleza? No item B, vamos lá. No item B, deixa eu ver aqui, ele fala assim, é possível acertar um navio inimigo a essa distância com um míssil que possua tal velocidade em módulo? Se sim, para qual ângulo isso aconteceria? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, a gente tem que pensar na mesma ideia. Agora aqui, será que ele conseguiria atingir agora, no caso aqui, nessa mesma distância do míssil, né? Com a mesma velocidade em módulo? Se sim, então, a gente tem que pensar qual seria o ângulo de maior alcance que esse navio poderia atingir. Bom, se a gente pensar aqui no desenho que a gente fez, o maior ângulo que ele poderia fazer aqui, né, desse míssil, do canhão no caso, seria no máximo de 45 graus, né, que seria mais ou menos um pouquinho mais aberto aqui.
Se você pensar assim dessa maneira, se você conseguir, se você abrir mais esse ângulo, né, um ângulo, por exemplo, de 46, 47, 50, esse tiro, né, no caso míssil, ele subiria e voltaria, né, na cabeça da pessoa que deu o tiro. Então isso não convém. Então o ângulo máximo seria 45 graus. Então pensando nessa ideia, o que você faz? Faz o mesmo conceito que você fez na letra A. Você vai pegar aqui no lugar de V cosseno de 30, você vai colocar V cosseno de 45. Então vai trabalhar com ângulo de 45 graus aqui, que seria o seu ângulo limite, né? De maior alcance desse tiro aqui do míssil. E você joga aqui na fórmula do tempo, descobre um novo tempo, joga aqui na equação horária da altura e descobre agora qual é a altura que ele dispararia. Através desse novo tempo com um novo ângulo aqui de 45. E aí, se der um valor, né, maior, no caso, né, do que esse daqui, você até consegue, seria possível acertar. Se não, é impossível acertar. Beleza? Até uma próxima aula, pessoal. Um vídeo, no caso.